Irmãos, nós estamos chegando já ao final do primeiro módulo do nosso discipulado. Lembrando que nós fizemos a primeira parte, quem é o homem, né? Está aí já projetado. E hoje nós vamos estudar a respeito do o que o pecado fez e o alcance do pecado em Sodoma e Gomorra. Depois falaremos um resumo do livro dos Juízes. E depois terminaremos esse módulo, a transição da teocracia para a monarquia. Obrigado. Monarquia. E depois começaremos o segundo módulo, que é sobre Deus. Eu gostaria que você incentivasse outras pessoas, convidasse outras pessoas, porque é muito importante esse discipulado. A gente cresce junto, a gente vai descobrindo coisas novas, a gente vai contribuindo um para com o outro para o crescimento da igreja. Muito bem, ali está a sexta aula, mas aula que eu estou dando, né? O Natanael já deu 2 aulas, então nós vamos, seria essa a 8ª aula, né? Então vamos caminhar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu liguei, tá ligado? Não está passando? Projetaram. Muito bem, vamos lá então. As consequências da queda, né? Vamos para a nossa leitura bíblica. Vamos para Gênesis capítulo 18, versículos 20 a 33. Lembrando que a leitura bíblica ela é muito importante. Ela é mais importante até mesmo do que aquilo que nós vamos expor sobre ela. Porque nós podemos errar e ela em si não erra. Gênesis 18, nós leremos então do versículo 20 até o versículo 33. Leitura alternada. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pobre e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 10.
Muito bem, vamos colocar o nosso coração totalmente na dependência do Senhor, do Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que Ele nos instrua, para que Ele nos edifique e nos vacine ainda mais contra o pecado. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. O pecado é algo destruidor. O pecado é algo sujo, mas é muito envolvente. O pecado, ele faz parte da natureza caída. Inclusive, se eu pudesse, eu alteraria uma palavra do último cântico, que ele pode devolver a vida ao coração, que na verdade não é devolver, é fazer uma nova vida mesmo. Não é consertar um coração. Deus não conserta um coração. Deus dá uma nova natureza, porque o pecado matou. O pecado matou, e essa morte espiritual, ela gera domínio total sobre o ser humano de forma completa. E Deus tem que dar uma nova natureza. Porei dentro em vós o meu Espírito, ou seja, não o Espírito Santo, porém um novo Espírito, uma nova natureza, para que haja vida em nós. Deus não pega o coração e Ele modifica o coração, Ele coloca em nós uma nova natureza, porque o pecado, ele realmente destrói, e o pecado, ele causa tristeza no Senhor. Vamos lembrar que nós estivemos aqui na quarta-feira anterior falando sobre o Gênesis 6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É bom a gente entender que essa questão são palavras atribuídas a Deus, palavras humanas, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Por exemplo, Deus não tem mão, mas ele fala, a mão do Senhor estava sobre a face do Senhor. Deus não tem face, Ele é Espírito. E o sentimento também não é o mesmo sentimento. A gente usa os nossos sentimentos para expressar. O sentido é ali que Deus ficou muito entristecido por causa do pecado do homem e alterou, Ele destruiu a raça humana da forma do dilúvio, salvando apenas uma família dentro do seu propósito estabelecido. Então isso é concedido a nós como palavras, porque senão nós não entendemos quem é Deus. É aquela frase, né? Deus tem que desenhar para nós, para a gente entender um pouquinho daquilo que Ele é, porque Ele é Espírito. Nós chegamos então nesse ponto de Sodoma e Gomorra, que é bem conhecido. E para a gente chegar aqui, precisa entender um pouquinho do chamado de Abrão. Quando o Senhor chama Abrão, Ele faz promessas. Abrão sai, e Abrão leva consigo o seu sobrinho Ló. E no decorrer da caminhada, há conflitos entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e eles então dividem-se. E Abrão diz, pode escolher para onde você vai. Ele olhou para a campina e viu a pastagem era melhor, então ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra. E ele foi habitar justamente nessa cidade de Sodoma, e ali a perversidade havia se multiplicado de tal forma que chegou à medida em que Deus ministrou ali o segundo juízo, agora não mais de uma forma mais intensa, salvando apenas uma família, mas de uma cidade sim, salvando só uma família. Mas ele destrói ali Sodoma e Gomorra, duas cidades próximas, para apontar o seu juízo. E é nesse contexto então que nós vamos estudar a questão da depravação do coração do homem. Você pode fazer perguntas à vontade, tá bom? E a gente vai entender isso. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Senhor, Ele conhece o mais íntimo do coração de todas as pessoas. E aqui quando ele desce, começa a conversar com Abraão, ele conversa com Abraão dizendo que a pecaminosidade daquele povo tinha chegado até ele. Os anjos vão lá enviados, vão até lá para confirmar isso, no sentido de salvação para Ló, mas para confirmar isso, para ministrar. Nada foge ao controle de Deus, nada foge aos olhos de Deus. Isto ao mesmo tempo que é muito bom,
também é temeroso, porque Ele sabe tudo o que eu penso. Por favor, leiam juntos aquilo que está escrito na tela, por gentileza. Dá para ler daí? Tá bom a letra? Vamos lá, por gentileza. Nada Deixa eu só parar aqui antes de a gente ler aquele texto tão conhecido, né? Que é o Jeremias 17:10. Pode abrir, por gentileza, aí. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer nesse texto aqui? É que, às vezes, parece que Deus perdeu o controle. Você olha algumas ações, algumas coisas acontecendo, parece que Deus está cochilando, está dormindo. O salmista perguntou isso a respeito dele. Ele disse: por que o Senhor não olha para mim? Por que o Senhor não me dá mais ouvido? O Senhor está de que forma? Virando, não está me dando ouvido. Então, esse demorar na ação, na resposta, pode causar ao coração do homem a sensação de que Deus está ou perdendo o controle ou está fora. Mas Deus não está perdendo o controle. Deus está vendo todas as coisas. Deus estava vendo Sodoma e Gomorra. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Assim como Deus está vendo o que está acontecendo no mundo, assim como Deus está vendo o que está acontecendo no Brasil, no estado do Espírito Santo, em Cariacica, no nosso bairro, na nossa casa e no nosso coração. Porque o Senhor, Ele não é simplesmente um conhecedor dos fatos. Olha o que diz o profeta, como boca do Senhor, ou o que o Senhor diz na boca do profeta, em Jeremias 17:10. Podem ler juntos, por favor. Vamos lá, o que é esquadrinhar? Medir. E medir, no caso, eu me lembro agora quando você vai construir, né? Aí o pedreiro vai lá, a primeira coisa que ele faz é tirar o esquadro, e ali ele tem que ser certinho, senão o negócio fica torto. Ele está medindo os detalhes. Então o Senhor esquadrinha o coração. Ele entra no coração, Ele mede o nosso coração. Mas não só esquadrinha o nosso coração, Ele faz o que também? Ele prova os pensamentos. Qual a finalidade? É a mesma coisa, são palavras para não repetir a mesma coisa, porque o pensamento é aquilo que é gerado pelo coração, que nós usamos como fonte motivadora do nosso ser. Os hebreus não usavam coração, usavam entranhas, né? E nós usamos coração. O coração, na verdade, o coração não é isso que nós pensamos, mas nós usamos o coração para dizer que dele flui tudo aquilo que nós somos, né? Que é a essência do nosso ser, que é justamente a essência de cada pessoa, que gera as motivações, e que aí vem pensamentos que às vezes são transformados em palavras e que às vezes são transformadas em ações. Então a palavra coração aqui é apenas um símbolo do cerne, né? Do nosso... É o que gera o sentimento. De onde sai tudo, toda motivação, todo sentimento, todo pensamento. Então a palavra usada para pensamento e coração tem o mesmo sentido aí nesse contexto. Mas veja bem, qual a finalidade? Prova o coração para quê? Dá a cada um segundo o seu proceder. O que isso significa? Aí é uma oração, ok. Mas o que acontece de forma geral? O que significa de forma geral isso? Ok.
está errado não, eu só estou querendo, a gente caminha ampliando esse conhecimento. Deus... E aí nós podemos afirmar então que Deus não será injusto quando ministrar o seu juízo, certo? Porque Ele dará aquilo que eu mereço. Aqui Ele dará aquilo que eu mereço. Então, quando nós pensamos nessa questão relacionada a Sodoma e Gomorra, Sodoma recebeu aquilo que mereceu, nós vamos ver isso. Mas Ele sonda o coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece, a expressão usada pelo salmista é: Tu nos sondas e nos conhece, ou me sonda e me conhece. Esquadrinhas o meu andar, eu gosto muito dessa expressão, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Então, nosso coração está escancarado para Deus. Eu posso esconder de muitas pessoas, eu posso esconder das pessoas os meus sentimentos, eu posso esconder das pessoas as minhas dores, os meus medos, eu posso esconder das pessoas as minhas frustrações, mas eu não posso esconder de Deus, ainda que o queira. Eu não posso esconder de Deus, porque Deus tem as janelas do nosso coração abertas e tem acesso irrestrito no nosso coração. Isso, como eu disse, nos dá então um sentimento de tranquilidade, no sentido de que eu posso então falar com Ele com toda sinceridade, mas ao mesmo tempo me dá temor, porque Ele conhece as minhas falhas, Ele conhece os meus pecados e as minhas motivações, inclusive. Ele sabe que os meus pensamentos, palavras e ações, elas são realmente motivadas pelo bem ou pelo mal. Você quer ver uma coisa? Até mesmo a santificação, a santidade, ela pode ser rejeitada por Deus. O meu desejo de ser santo pode ser rejeitado por Deus. Quando eu quero ser santo, para que vocês vejam que eu sou santo. Para que eu chegue na igreja e a Laís falou: o pastor é um homem santo, né? Se a minha motivação é ser visto por vocês como um homem santo, se a minha motivação de oração é ser visto por vocês como um homem de oração, se a minha presença na igreja, a motivação é ser visto como alguém que está sempre na igreja, não tem valor nenhum diante de Deus. Então a minha santificação, ela perde sentido. O objetivo deve ser mesmo me aproximar de Deus, para que Deus seja glorificado em mim sempre. Então Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Lembre-se disso: o seu e o meu coração tem as janelas abertas e acesso irrestrito pelo Todo-Poderoso. Ok? A maldade abrangente, isso aqui é muito interessante. Por gentileza, a gente não vai ler esse texto todo, vamos apenas frisar algumas coisas. Leiam por gentileza o que está projetado. Vamos juntos? Deus deixa claro que não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra, uma cidade tomada pela rebeldia contra o Senhor, digna de maldição. Digna de maldição. Eu preciso até já deixar claro para vocês aqui que a cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades tão pervertidas, a maldade havia de tal forma contagiado a cidade toda, que as práticas imorais de atos sexuais fora do padrão de Deus eram praticados com tanta intensidade que hoje o ato sexual que foge ao seu original é chamado de sodomia, de onde nasceu por causa de Sodoma. A origem é o que se praticava lá, e isto
é trazido para o dia de hoje, na prática sexual fora da sua originalidade, da sua normalidade estabelecida por Deus, é chamado de sodomia, dada a questão da impiedade e da maldade dessa nação. Agora, se você observar comigo, Abraão faz aqui um diálogo muito interessante com Deus, ousado, porém respeitoso. E ele começa então a apontar algumas coisas sem ter conhecimento da situação. E ele percebe que há pessoas ali, e ele não deseja a destruição daquela cidade, porque ele pensa que havia justos ali, embora estivesse convivendo lá, e Ló estivesse lá. Se você olhar o versículo 24, ele pergunta para o Senhor: se houver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? E aí ele ainda faz uma pergunta no versículo 25, que me chama muito a atenção: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra? E quando ele faz essa pergunta, o Senhor diz: não, se houver 50 justos, eu não extermino. Aí vai para o versículo 28, e na hipótese de 45, o Senhor diz: não, também não vou destruir. Versículo 29 e 40, não, também não vou destruir. Versículo 30, e se houver 30, não vou destruir. Versículo 31, e se houver 20, também não vou destruir. O versículo 32, ele diz, pela última vez, se houver 10, e o Senhor diz: não, não vou destruir, se tiver 10. Isso aqui aponta para algo terrível, que o pecado ele é como um fermento, que ele vai crescendo e vai ampliando onde ele está sendo cultivado. Vocês lembram quando o povo de Israel saiu do Egito? Eles não puderam levar de lá o pão, tinha que ser o pão sem fermento. Depois, para a ministração da Páscoa, o pão era sem fermento. Qual o significado disso? Você sabe, Laís? Por que o pão sem fermento? Oi? O fermento é como o fermento ele toma conta de todo o pão, é como se trazer do Egito tudo aquilo que foi colocado como idolatria e fosse então contaminando o povo de Israel. O pecado é algo terrível, que quanto mais alimentado, mais ele cresce, mais ele envolve, mais ele destrói. O pecado, ele faz mal para o indivíduo, ele faz mal para outra pessoa, e ele pode gerar aí uma corrente de males. E no caso de Sodoma, todos estão envolvidos nessa pecaminosidade. Por isso que eu quis tratar um pouquinho sobre a questão de Sodoma, porque a gente possa ter cuidado com a nossa vida, com o nosso coração, para que a gente não desenvolva, não dê lugar para o pecado. A gente começa a dar lugar para o pecado, a gente começa a dar lugar para as coisas ruins, aí o que vai acontecendo na vida da gente? A gente vai se tornando amargo. Já viu isso? Você quer ver uma coisa? Presta atenção aqui, uma coisa muito séria. Eu tive um probleminha com... Tem não, tá, gente? Com o Albert. O Albert, por alguma razão, discordou de mim, conversamos e tivemos um atrito. Aí eu passo no domingo que vem e vejo o Albert no canto conversando com o Natanael sobre perspectivas. O que eu vou pensar que o Albert está tratando com o Natanael? Sobre mim. Deve estar falando de mim. E aí, eu chego para Ana Júlia daqui e falo: olha, é um absurdo, olha lá os dois lá estão conversando sobre... E aí ela vai, conversa com a tia.
a tia com a Natália, e as coisas começam a se envolver. Disse de um homem que ele foi entregar uma carta, não, melhor, a secretária tinha ganhado uma repreenda do patrão. Quando o carteiro chegou com a correspondência, ela então soltou os cachorros no carteiro. Aí o carteiro saiu e achou um cachorro na rua e deu um chute no cachorro para descontar o que a secretária fez com ele. Aí o cachorro viu um outro cara e mordeu no cara para descontar o que o carteiro fez com ele. Aí o cara chegou em casa, a mãe não estava com o almoço pronto ainda, ele xingou a mãe para descontar o que o cachorro tinha feito nele. Aí a mãe disse: ô meu filho, hoje não deu para fazer, mas amanhã eu prometo fazer mais cedo para você, que você merece. Quebrou o ciclo. Quebrou o ciclo. O pecado, se ele não for interrompido, ele toma conta da cidade inteira. Ele toma conta da nação inteira. É lamentável o nosso Brasil, uma terra tão abençoada, uma terra tão fértil, tão rica, ser conhecida pelo carnaval, festa da carne, onde e quando se pode tudo. São aqueles dias que ali você pode fazer o que você quiser. As pessoas saem beijando no meio da multidão sem conhecer ninguém, bêbados, sexo, droga. Naquele período vale tudo. E nós somos reconhecidos como a nação do carnaval. É lamentável, mas é isso que o pecado faz. E eu espero que a igreja seja um instrumento de interrupção nessa verdade que acontece. A maldade é abrangente, abrange todas as pessoas. Segundo, a maldade é em grau elevado. Vamos lá, vamos ler por gentileza, juntos. Os homens daquela cidade quiseram manter relações sexuais com os anjos. Isso revela o grau da maldade no coração de um homem sem Jesus. Olha o que está aí no capítulo 19, versículos 4 e 5. Leiam, por favor. Leiam bem alto. Qual a finalidade? Abusemos dele. Aí você pode falar assim: ah não, mas abusar seria zombar deles, né? Rir deles, apontar o dedo. Não, olha só o que está no versículo seguintes. Ló sai e diz o seguinte: não, meus irmãos, vocês têm aqui minhas duas filhas virgens, tratai-a como vos parecer, não faça nada, faça esses homens, por coisa que se acha na proteção do meu teto. E eles: não, nós não queremos as suas filhas, nós queremos os homens que estão dentro da casa de vocês. Sabe o que está acontecendo hoje? A mesma coisa aconteceu lá. E tem tudo a ver com a inimizade do homem contra Deus, contra Jesus. Não é uma questão de uma ideologia, de algo bom. Ah não, isso aqui é muito bom. Mas não, tem a ver com, se levantar contra Deus. É a abominação, é a rebeldia. É por isso que eu tenho muito medo de coisas que vão se tornando comuns entre nós, mas que nasceram com grande força de rebeldia. Como, por exemplo, a própria tatuagem. Não vou entrar no caso aqui, mas a tatuagem nasceu como algo principal, como rebeldia. E aí você tem identidades. A grande questão aqui é rebelar-se contra Deus. E a rebelião contra Deus leva o ser humano à loucura. São práticas
abomináveis. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Ele trata de forma geral aqui no versículo 24 da sexualidade sem freio, sem limite, fora do casamento, como uma libertinagem, como consequência da idolatria. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui a ideia é o que nós já temos enfrentado há muito tempo, a sexualidade livre sem o compromisso do casamento, tanto entre solteiros quanto no adultério e assim por diante. Mas não basta aí, nós temos no versículo 26, por causa disso, ou seja, por causa olha só como é que cresceu. Você tem o sexo livre, uma entrega de Deus para que o homem desenvolva a sua própria carnalidade. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. E aí ele trata aqui da relação homoafetiva, homossexual, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso é chamado pelo Senhor, na boca do apóstolo Paulo, de paixões infames. Isso significa que é uma manifestação da ira de Deus. E como que Deus manifesta a sua ira? Ele deixa o homem ser o homem natural, para que, alcançando o nível de corrupção, ele então ministre o seu juízo. Sodoma era isso que vocês estão vendo. Era uma ousadia, era uma cidade ousada contra o Senhor. Contra o Senhor. Se tiver dúvida, pergunta, senão nós vamos seguir. Dona Camila. Não, o Gênesis 6, aqui sim. Lá os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, tá? Alguns acham que são anjos, eu particularmente, mais alguns, acho que não. Terceiro, a maldade entorpecente. A maldade, ela te cega para as coisas. Vamos lá? O coração estava tão sujo do pecado que os futuros genros de Ló pensaram que ele estava brincando com eles e preferiram ignorá-lo. Leiam, por favor, aí o capítulo 19, o versículo 14. Gracejava, brincava. Eles não entenderam a mensagem. E os anjos haviam dito: vai lá, você tem genro? Então vai lá, chama, avisa que vai destruir. E eles acharam que estavam brincando. Gente, o pecado, ele é muito perigoso. O pecado, ele entorpece a mente da gente de tal maneira que você não consegue ver a realidade. Deixa eu me ver aqui onde nós estamos lendo. Foi nessa semana passada, me ajudem aí, oradores da manhã ou na atrasada, que nós lemos um versículo que diz assim: a sensualidade é como o vinho,
que deixa o homem sem juízo. O pecado exercido também deixa o homem sem juízo. Quando você fala a respeito da condenação eterna, normalmente o que as pessoas falam? É mesmo, né? É mesmo, né? Mas não querem mudar de vida. Querem continuar da mesma forma. Nós estávamos explicando o plano da redenção para alguém e a mãe e filha se emocionaram. Olha que lindo! Que lindo! Mas não querem, só achou bonito. Parece que perdem o juízo, não sabem o que vai acontecer. E aqui, esses rapazes também ficaram e foram destruídos, porque a maldade tomou tanto a conta da vida deles, que eles não tiveram capacidade de entender o que Ló estava falando. Acharam que ele estava brincando. Oséias 4, por gentileza, leia para nós. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. É isso aqui. É isso aqui. Podemos seguir? Deixa eu só falar que aqui houve uma diferença na letra ali, é 4, né? Maldade dominante. Dá para ler ali? A esposa de Ló, dominada pela maldade do seu coração morto em pecado, desobedecendo a ordem do anjo, foi considerada como os demais de Sodoma e Gomorra e recebeu o mesmo castigo. Vamos lá para a leitura? 19, primeiro versículo 17, que é a ordem, depois o versículo 26. Vinte e seis. O que isso nos ensina? Podem falar, pensa aí. O que você aprende com isso? É muito parecido com a gente aqui na Terra, né? A gente gosta demais da Terra aqui e quer que Jesus volta, mas espera mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho. E aí, se você é agarrado com aqui, você desobedece, o juízo de Deus vem. Deus vai. Deus não é obrigado a fazer aquilo que Ele falou que vai fazer contrário. Se você obedecer, tem isso, se obedecer, tem aquilo. E a expressão é vai destruir, não volte, não olhe para trás. Veja bem, versículo 15: ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. O que isso significa? Se vocês não saírem, perecerão. E depois um deles diz: nem olhe para trás. A grande lição aqui é que nós não podemos estar agarrados nas coisas deste mundo, nem mesmo no grau de parentesco. Jesus disse: aquele que amar mais a pai, a mãe, a irmão do que a mim, não é digno de mim. Jesus é o que se assenta no trono. Você não pode se apegar a coisas daqui. Isto
altera completamente tudo que nós somos e fazemos, se nós pensarmos dessa forma. Tudo muda. A maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu trabalho. Gente, por que trabalhar exageradamente? Para que trabalhar exageradamente a ponto de atrapalhar o convívio familiar, a ponto de atrapalhar sua vida com Deus, só para ter mais dinheiro? Qual o sentido disso? Eu não estou dizendo que você não possa ter muito dinheiro. Se Deus lhe der, amém, glória a Deus por isso, e use para a glória dele. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que não tem sentido você se matar de trabalhar aqui, e nós ficamos guardando, e isto é revelado. Quer ver uma coisa? Muitos homens também, mas as mulheres, guardar coisas que já são para ser jogadas fora. Homem também guarda arame, homem guarda parafuso, porque é o seguinte, né? Vai que precisa, parece que não tem mais loja, né? Vai que precisa, parece que não tem mais loja. Agora, sapato velho, sandália. Tem pessoas que guardam até frasco de remédio. Acabou de usar, mas está lá. Isso é um apego a coisas que você tem. E que nos mostra este princípio. Ela estava tão apegada àquela sujeira de Sodoma, que ela ficou entre seguir e voltar. A dúvida do coração. Tem muitas pessoas, inclusive muitas vezes nós passamos por isso. Nós amamos as coisas daqui tanto que não nos entregamos de corpo e alma ao chamado de Deus para a nossa vida de santificação. Ok? Vamos lá. O que nós aprendemos? A primeira lição que nós aprendemos e devemos viver: Deus vê o oculto da nossa alma. Ele sabe o que pensamos quando estamos com a cabeça no travesseiro. Ele nos conhece realmente como somos. É por isso que eu falo para vocês, tem no mínimo 5 Eversons diferentes. Tem o que vocês conhecem, tem o que o William e a Natália conhecem, que é pior do que o que vocês conhecem, tem o que Damares conhece, que é pior do que os outros 2, tem o que eu conheço, é pior do que os outros 3, tem o que Deus conhece, que é pior do que os outros 4, e aí você pode ir colocando o grau de pessoas que Ele conhece, aqueles que conhecem na rua, que convivem mais com você, e você vai vendo que você mesmo não se conhece de verdade. Você mesmo não se conhece. Mas Deus, Ele penetra, não tem nada oculto em você, não tem nada que Deus não possa, Ele tem que colocar numa lupazinha para olhar. Não, Ele não precisa disso. Ele vê com transparência todo o seu coração. Saiba disso. Segunda lição que devemos aprender e viver: Deus sabe o número exato de falsos e dos verdadeiros crentes. Ele sabe o número exato dos eleitos em toda a raça humana. E por muitas vezes os ímpios foram poupados por causa dos crentes. Isso é real. Por que Deus ainda não ministrou o juízo na terra? Por que Deus não ministrou fogo na terra? Por quê? Porque a missão ainda não foi encerrada e a igreja está aqui. O que mantém o mundo ainda sem o juízo, sem a ira de Deus ministrada em forma de juízo, é você, sou eu, somos nós.
com a nossa pecaminosidade, mas é porque Deus nos ama e Ele poupa por causa de nós. Mas Ele sabe o número exato, Ele sabe, em meio a uma multidão, Ele sabe os que são dele. E assim que terminar a missão, Ele então recolhe os seus e aí ministra o juízo sobre os demais. Terceira lição que devemos aprender e viver: por mais que pareça demorado, o juízo de Deus virá no seu tempo exato. Assim como chegou o dia de Sodoma e Gomorra, Deus não está dormindo, não está cego e nem surdo. Um dia todos saberão disso. Tem sido minha palavra para aqueles que levantam para dizer o seguinte: eu não sei se Deus virá mesmo ou não virá, até hoje ainda não veio. Eu digo para eles: pois haverá um dia que você se ajoelhará e dirá assim: Ele tinha razão. Ele tinha razão. Fique tranquilo, fique descansado. Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo toda a opressão que você sofre, e Ele está juntando toda a sua oração lá na sua taça como incenso, e no último dia Ele derrubará ou entornará, jogará essa taça cheia das orações por justiça sobre a terra. Quarta lição que devemos aprender e viver: Deus é longânime e tem dado oportunidades aos que ainda não creram e aos que ainda estão vivendo friamente quanto à fé. Cuidado, um dia isso terá fim. Devo dizer uma coisa, eu vou fazer um paralelo aqui. Damares e eu conversamos bastante sobre essa questão. No casamento existe o ato conjugal dado por Deus, que é algo bom e que deve ser explorado, certo? Deve ser explorado, deve ser vivenciado, enquanto os dois têm vida. Saber aproveitar este momento é como viver também na presença de Deus. Tem muito crente que está vivendo na presença de Deus sem paixão, sem alegria, sem contentamento, como se fosse uma coisa meio que obrigado, sabe? Eu vou uma vez por semana, tá bom, já cumpri minha tarefa. Não tem prazer de estar com a Bíblia aberta, não tem prazer de estar orando junto, não tem prazer de estar cantando junto, não tem prazer de estar em comunhão, não tem prazer de conversar com os irmãos sobre as coisas de Deus, não tem prazer no Senhor. Então a questão é que ainda hoje Deus está nos dando uma grande oportunidade de nós sermos radicais conosco mesmo, não com os outros, conosco mesmo por Jesus. Decidir amar a Jesus com toda a nossa força, para que Ele seja o Senhor do nosso coração, o nosso coração seja o trono dEle. Nós estávamos conversando aqui, e o meu desejo, o desejo nosso, eu creio que é ser o seu também, é que a nossa igreja, começando aqui na nossa igreja, nós todos vamos para o chão, e Jesus se assenta no trono. É aí que nós vamos aprender a delícia de Deus. Gente, o Senhor Jesus tem riquezas escondidas, ocultas, para serem, que agora são disponíveis. Busque isso em Jesus, estude Jesus, peça ao Espírito Santo para revelar que está em Jesus, esse tesouro em Jesus. Gente, é espetacular o plano da redenção, isso é lá para frente, mas é espetacular o plano da redenção. É maravilhoso. Como pode eu que pequei hoje, mas isso não afeta o meu estado diante do tribunal de Deus, porque o pecado que eu cometo estando em Jesus, ele bate e ele é consumido, ele é apagado, ele é desfeito, ele esvaece em Jesus, na cruz de Cristo, quando eu confesso.
Olha, Deus está dando àqueles que se foram a oportunidade de voltar. Deus está dando àquele que ainda não tem a oportunidade de ser, mas Deus está dando a nós a oportunidade de sermos muito mais alegres, muito mais felizes, e ao invés de nos alegrarmos tanto só quando Deus faz algo que nós achamos sobrenatural, como um livramento, mas a alegria fluir do nosso coração, quando saber que o que eu mereço é a perdição, mas que em Jesus a minha ficha está limpa. Eu tenho ficha limpa diante de Deus. Pense nisso. Ainda há a oportunidade de você transformar a sua vida, ao invés de você se deleitar tanto com o seu salário, se deleitar tanto com o seu trabalho. Deleite-se, alegre sim, porque Deus está dando, mas deleite-se muito mais no Senhor. Tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor. E ore por aqueles que se foram e aqueles que perderam a alegria da salvação. Quinta lição que devemos aprender e viver: Deus não teme a fúria de uma geração corrompida, maldosa e rebelde. Ele tem domínio sobre tudo, governa os governadores, reina sobre os reis, impera sobre os imperadores e tem nas mãos os ditadores das nações. Recentemente eu ouvi uma famosa aí que se diz crente por muito tempo, mas é uma pervertida, terrivelmente pervertida, e ela dizendo que Moisés tinha que vir de novo, porque ela agora estabeleceu o que é e o que não é pecado, e deu aquela gargalhada, zombando da lei, dos 10 mandamentos do Senhor. Vocês acham que isso afeta Deus? Deixa eu incorporar um mineiro aqui, nem um tiquinho, nem um tiquinho. E o que é dela está guardado, a não ser que o Senhor tenha algo maravilhoso para ela, converta o seu coração, que também ela pode ser uma grande serva do Senhor. O Senhor é misericordioso. Mas o Senhor, Ele não teme nem mesmo as nações, piores nações, nem mesmo quem mata os cristãos, até aqueles que traspassaram o Senhor Jesus. Eles verão no último dia o juízo e a justiça de Deus sendo aplicada. Deus tem tudo na sua mão, tudo sob controle. Não pense você, só falar uma coisa: cuidado para a sua profissão que Deus lhe deu como bênção não ser um empecilho para o seu relacionamento com Deus, porque se você é filho dele e começar a colocar no lugar de Deus a sua profissão, Ele pode cortar. Tudo está nas mãos de Deus. Todas as coisas na mão de Deus. Encerrando, sexta lição que devemos aprender e viver. Leiam por gentileza, vamos lá. Não meça força com o Senhor. Uma hora a corda arrebenta. Medir força com Deus é como uma bicicleta bater de frente com uma carreta com 40 toneladas ladeira abaixo. Já imaginou um ciclista? Eu estou com raiva daquele caminhoneiro, eu vou bater de frente com ele. Aí o caminhoneiro passa, parece que eu passo assim numa formiguinha aqui, né? Gente, Deus tem a nossa vida na mão dele. Não seja rebelde, não brinque com o Senhor, não. O apóstolo Paulo falou que é dar coice em pontas de aço, de madeira. O Senhor Jesus falou com Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqueles carros ou charretes, né? Puxadas pelo animal, elas tinham fincos, porque se o animal fosse rebelde e começasse a pular, à medida que ele dava coices, feria-se naquelas pontas de ferro. Jesus falou que Paulo estava dando coice na ponta de ferro. E às vezes, como crentes, nós também damos coices na ponta de ferro. Deus está chamando você para uma vida santa, para uma vida diferente, para uma vida de serviço, de entrega. Olha, não meça força com o Senhor.
Entregue seu coração ao Senhor. Vamos ser uma igreja de verdade, uma igreja que o Senhor usa e que Ele é glorificado em tudo. Na minha fraqueza. E aí você faz uma coisa, como pode a Damares fazer isso? Ela não tem capacidade para isso? Não tem mesmo não, foi Deus que fez. A Brenda, não, a Brenda também tem não. Mas foi Deus que fez. O outro, foi Deus que fez. Foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. E aí Ele está no trono. E nós, os servos, que vamos viver esta vida aqui. Nós podemos viver bastante do céu, no sentido de intimidade com Deus, aqui na terra. Ok? Alguma dúvida? Não havendo, vamos encerrar o nosso estudo. Vamos lembrar que na próxima quarta-feira vamos fazer um resumo dos momentos terríveis do período do livro dos Juízes. Bom? Então ore, participe, mas deixa eu dizer uma coisa: seja um incentivador dos demais que não têm o hábito de estar com a gente aqui, para que ele tenha esse prazer de estar conosco aqui, tá bom?